Uma das grandes revoluções que a pandemia da Covid-19 trouxe para os profissionais brasileiros foi a regulamentação, provisória por enquanto, das práticas remotas, ou seja, à distância, de fisioterapia e terapia ocupacional, com a resolução COFITO 516/2020, que autoriza as modalidades de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento enquanto durar a pandemia. Uma grande revolução para os profissionais do Brasil, mas que em outros países não é novidade nenhuma. A telesaúde e a telereabilitação já são realidade em vários cantos do mundo. E esse fato acabou expondo uma situação de atraso dos profissionais brasileiros em relação aos seus pares na Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal. Aliás, Portugal, tão próximo do Brasil pela história, pelo idioma, pode se tornar mais próximo ainda, por causa da telereabilitação que eles já desenvolvem lá. Sem a barreira da distância, facilitada pelo atendimento online, o que impede que um paciente aqui no Brasil busque um profissional em Portugal que o atenda remotamente? Essa é uma das muitas perguntas que a questão da telereabilitação no Brasil precisa responder. E para quem vive a ilusão de que a telereabilitação ou telesaúde por aqui ainda está no campo da possibilidade, é preciso deixar bem claro, aqui nós já passamos da fase do se a telereabilitação vier para o Brasil. Isso já passou. Também já não é mais uma questão de quando. A Covid-19 já cuidou de acelerar esse processo, mesmo meio que aos trancos e barrancos. Ela está aí, mesmo que ainda não de forma ideal. O que ainda está por ser resolvido não é mais nem o se e nem o quando, mas o como, já que a regulamentação do COFITO é precária, justamente por ser provisória. Bom, quer saber mais sobre as possíveis respostas para os rumos da telereabilitação no Brasil? Continua com a gente nesse 4º programa da série que se propõe a olhar para o que será da sua profissão depois da pandemia. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 2ª temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 73, o 4º da série especial Depois da Pandemia, que vai apontar os caminhos que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão seguir após a fase crítica da pandemia da Covid-19. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. Você conhece os podcasts do CREFITO 3? Bom, o Físio TO em Movimento, este está na 2ª temporada e sai toda terça-feira no final do dia. E o Movimenta, o podcast jornalístico, é diário, liberado ainda de madrugada, de segunda a sexta. Para dar conta do recado, contamos com profissionais que atuam nos bastidores. Daí você aperta o play e aproveita o conteúdo onde estiver. É fácil. São eles os colegas Rodrigo Cavalheiro, responsável pela edição de áudio, a estagiária de design Eduine Azevedo, que desenvolve as artes, as ações de relacionamento são feitas pela Ana Carolina Soares e a produção do episódio tem a contribuição da estagiária de secretariado Heloísa Passarelli. Antes eu dava palestra para falar que existia um negócio chamado telereabilitação, telesaúde, já era comum em alguns lugares, a gente estava atrasado, e aí de repente, de um dia para o outro, eu comecei a falar o que você precisa fazer, né? Eu comecei a fazer meio que um treinamento, assim, e dar direção, porque todo mundo ficou meio perdido, assim, né? Esse rápido resumo de como a telereabilitação no Brasil saiu do campo das possibilidades e veio para o campo do real, sem muito aviso e sem muito tempo para pensar se daria certo ou não, foi explicado pelo doutor e professor Bruno Tirotti Saragiotto, fisioterapeuta de São Paulo, que há 3 anos estuda a telereabilitação na fisioterapia. Essa vivência com as possibilidades da telereabilitação, iniciada ainda durante seu pós-doutorado na Austrália,
quando ele acompanhou a implantação de atendimento remoto de saúde para populações aborígenes, essa vivência credenciou o Dr. Bruno para participar da equipe de especialistas que, já bem antes da pandemia, foram indicados e reunidos pelo CREFITO 3 para formar um grupo de trabalho do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, para estudar as possibilidades de regulamentação da telereabilitação para os profissionais brasileiros. É isso aí, o grupo se reuniu em São Paulo e já havia realizado algumas discussões e até mesmo elaborado um documento, ainda inicial, com propostas para essa regulamentação. Parecia mesmo que estavam intuindo que o que estavam debatendo seria vital para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros, com a chegada da Covid-19 no Brasil, quarentena, medidas de distanciamento e etc. Os estudos iniciais serviram como base para a redação da Resolução COFITO 516, que autorizou temporariamente as modalidades de teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Os trabalhos desse grupo de especialistas, do qual o Dr. Bruno faz parte, serão retomados em breve para que as discussões possam resultar em uma regulamentação sólida, até mesmo considerando a experiência dos profissionais brasileiros durante a pandemia. Mas essa não é uma área em que as decisões se tornam definitivas, eternas, como tudo que envolve tecnologia. E os membros do grupo de trabalho, eles sabem disso. O objetivo é que o texto para regulamentação pelo COFITO seja sólido e que possa absorver, de alguma forma, a evolução tecnológica envolvida nas práticas e que sirva principalmente de parâmetro legal e ético para a atuação dos profissionais. E a cada dia, a realidade mostra aos profissionais brasileiros que esse regramento é urgente, por mais que um grande número de profissionais brasileiros ainda resista à possibilidade de adotarem a reabilitação ou o teleatendimento. O Dr. Bruno está realizando um estudo com fisioterapeutas no Brasil e alguns dos primeiros resultados comprovam este fato. A gente fez esse estudo com 700 e poucos fisioterapeutas e viu que, na verdade, metade deles não se sente confiante em fazer. A maioria acha que não consegue atingir o mesmo efeito presencial, acha que tem que cobrar mais barato. Para o Dr. Bruno, o surpreendente dessa primeira constatação foi que ela expôs um receio do profissional que ele normalmente atribui ao paciente. E a continuidade do estudo mostrou que, para o paciente, não há motivos para rejeitar o atendimento remoto. Você acha na literatura percepção de paciente. Sim. Aí o meu primeiro ponto foi ir para o paciente. Vamos falar com o paciente e tal, entender quais são as barreiras, porque o que sempre o físio fala é que o paciente tem barreira. E a gente começou a ver que o paciente, na verdade, ele tem aceitado muito bem, está gostando. Quando você pergunta se ele quer entre o presencial e o online, qual que ele prefere, se ele quer continuar com o online no pós-pandemia, ele fala que sim, só gostaria de ter essa opção. Eu gostaria da mescla e tal, e aí quando a gente falava com o físio que era resistente. Então, assim, o físio mesmo, ele vê menos valor que o paciente. E o paciente acha que está disposto a pagar a mesma coisa, por exemplo, acha que os resultados foram iguais ao que ele tinha no presencial, achou até mais cômodo. Então, claro que tem as possíveis barreiras e tal. E Dr. Bruno explica um pouco sobre as barreiras imaginárias e reais. Entre as reais se incluem as questões socioeconômicas. E aí a outra delas é também alcance, né? Alcance, que é onde a gente tem um problema, né? Por causa da nossa... por causa do problema socioeconômico do Brasil, né? Desigualdade e tal. Isso tudo bem. Você tem cidades no interior de Minas que não tem nem 2G. Não é que não tem o 3G, tá no 4G, não tem o 2G, tem aquele que é uma sigla que eu nem lembro o nome. Então você tem esse problema, tem a barreira de letramento da população, né, que é problema de educação e problema nível socioeconômico, né, mas quando a gente, né, tirando essa barreira, o paciente que faz mesmo, o programa ele tem aceitado e tem gostado, né? Mas sempre não são muito de aceitação, as barreiras são mais de problemas técnicos, de estrutura, do que o que a gente achava, né, que a nossa cultura, porque sempre que eu dava palestra, vinha alguém e falava, não, mas nós somos todos latinos, a gente gosta de contato e de ficar próximo, a gente fala, né, fala com a mão, a gente precisa estar junto, e na verdade não foi isso.
ainda resiste, alegando a não adaptação dos pacientes, a última restrição foi rompida com os resultados do levantamento com pacientes idosos, teoricamente os que mais rejeitariam o uso da tecnologia para reabilitação. O Dr. Bruno, ele fala sobre os resultados do levantamento com essa população. Até quando a gente selecionou a amostra só para idosos, os idosos têm aceitado muito, foi uma surpresa, que a gente falou, idoso vai ser um problema. E o que a gente percebeu no momento que o idoso passa daquela barreira inicial de aprender a clicar no link, abrir a tela, né, entender o que ele tem que fazer para se conectar, ele adora, ele prefere não ter que sair de casa. Fala, eu não preciso ligar para ninguém, teve feedback qualitativo que a gente pegou, que é isso. Eu não preciso ligar para ninguém vir me levar na fisioterapia. O fisioterapeuta está aqui, né, na frente. Eu não preciso arrumar casa para receber ninguém. Então, teve uns feedbacks que foram bem interessantes, assim, dos pacientes idosos, que é o que a gente achou que teria resistência, né? Que seria a maior resistência com intervenções online. E a gente viu isso, né? Se não é um problema técnico, que ele não sabe mexer, mas no momento que ele aprende que se ele clica no link vai entrar, ou ele aprendeu que esse aplicativo é o aplicativo, tem diferentes maneiras, mas no momento que ele passa essa barreira, ele tem uma aceitação altíssima, assim. Ele acha cômodo, né? Então, é incrível, os dados são bem interessantes. Talvez uma das principais restrições dos profissionais que renegam a possibilidade de adotar a modalidade de teleatendimento sejam os resultados. Mas, segundo o Dr. Bruno, esse é apenas um pensamento que não encontra base em evidências. Aliás, evidências mostram o contrário, e ele relata isso em seu estudo. Questões assim, que o fisioterapeuta não acha que funciona como presencial. E isso também não é baseado em evidência, porque os artigos que a gente tem, né, que comparam, que usam, tem mostrado que os efeitos podem ser similares, né? Ninguém vai esperar que também a telereabilitação seja melhor, mas já tem muita evidência falando que ele é igual, ele é melhor, a telereabilitação é melhor do que nada, melhor do que lista de espera, pesquisa de saúde pública, né? Melhor do que algo mínimo, uma cartilha, alguma coisa educacional simples, e parece que é igual ao presencial. Né, se equivale ao presencial na minha área de dor crônica, da parte de ortopedia musculoesquelética, se iguala bem ao presencial. Se o cenário é tão favorável, considerando a avaliação do paciente para a modalidade de teleatendimento, e se as evidências mostram a eficiência da reabilitação remota, bastando apenas os profissionais conhecerem melhor as possibilidades e se apropriarem das ferramentas, pergunto, essa barreira é simples de romper com conhecimento e capacitação, certo? Na verdade, não. A maior barreira, talvez a mais complicada de transpor, tem a ver com as questões legais, não apenas do exercício legal das profissões, mas das próprias leis brasileiras, que podem impor restrições. Na questão do exercício profissional, a atuação é permitida regionalmente. Cada profissional tem permissão para atuar apenas na região do CREFITO onde está inscrito. Com a telereabilitação, um profissional do CREFITO 3 vai poder prestar atendimento a um paciente que vive na região do CREFITO 5, do Rio Grande do Sul, por exemplo? Se o profissional está exercendo a sua prática a partir do seu consultório, localizado, por exemplo, em Ribeirão Preto, ele estaria invadindo a área de atuação de um colega que reside em Porto Alegre? As divisas estaduais, regionais ou mesmo as fronteiras nacionais, elas vão continuar a existir? Outra questão importante é o próprio empoderamento e autonomia do profissional para definir se vai ou não querer adotar a modalidade de teleatendimento para os seus pacientes. O Dr. Bruno é o primeiro a reconhecer que, embora inovadora, a modalidade não é adequada para todas as situações ou para todas as especialidades das profissões, e o profissional precisa estar preparado para reconhecer os limites da tecnologia. Eu acho que toda especialidade pode se beneficiar, vão conseguir se beneficiar e vão ter a opção de fazer esse tipo de atendimento. Algumas mais, né? Talvez a área da ortopedia musculoesquelética, até esportiva, talvez seja a que tenha um boom maior. É claro que talvez o paciente queimado é impossível, né? E
e a ideia também não é para todo mundo. E vários casos também de ortopedia não vai dar, né, fraturas e tudo, mas eu acho que de alguma forma usar a parte de telereabilitação é possível. E nem que seja o telemonitoramento, né? O paciente queimado, você pode, né, continuar a fazer algumas coisas, explicando para ele, uma teleorientação, pode ser um quinto do tratamento, mas dá para encaixar, né? Todas essas questões apresentadas pelo Dr. Bruno, a resistência dos profissionais em adotar essa tecnologia, as questões de legislação, entre outras, estão deixando o Brasil para trás nessa revolução do modo de fazer fisioterapia e terapia ocupacional. Isso está colocando os profissionais brasileiros em desvantagem perante o mundo, na avaliação do Dr. Bruno. Eu acho que a gente já está atrasado, né? Então, o agora já é atrasado, e eu acho que o porquê fazer agora, acho que primeiro porque as iniciativas de tecnologia estão aumentando, né, é cada vez mais comum, né, não é linear, né, aquele negócio exponencial. E também porque o mundo inteiro já está regulamentando. E a existência de regulamentação fora do Brasil pode sim representar um tipo de ameaça para os profissionais daqui do Brasil. Já vimos exemplos de gigantes mundiais de serviços que apoiam sua atuação em plataformas remotas tomarem segmentos de atividades, como o já clássico caso da Uber versus taxistas. O Dr. Bruno ele dá o exemplo de Portugal. Se um paciente brasileiro quiser, não existe lei que o impeça de ser atendido remotamente por um profissional português. Dr. Bruno vai aprofundar essa questão das possibilidades do atendimento internacional, que merece uma reflexão. Pode ser que daqui a pouco a gente comece a perder espaço mesmo para um fisio de Portugal, que a gente já não tem barreira da língua, pode aparecer. E já existem startups portuguesas, startups de outros países, com traduções para outros idiomas, já se enraizando em outros países. Existe a Babylon, que acho que é a maior empresa de telesaúde do mundo, e tem assim uma equipe que acho que o cara que desenvolve a tecnologia, ele fez a tecnologia dos carros da McLaren, então é uma equipe assim que você vê no site e você fala, e o negócio funciona muito bem, tem inteligência artificial, eles já estão inseridos assim, e eles têm algumas missões e tal, estão inseridos na África hoje, e não vai demorar para vir para o Brasil. E Dr. Bruno relembra os achados do seu estudo. Para o paciente não existe restrição em aderir à telereabilitação. Para o paciente não importa, né? O paciente achou um negócio e o negócio vem de fora ainda, fala, eu falo inglês. Isso aqui é uma startup de fisioterapia americana, que tem grandes fisioterapeutas, eu vou fazer com esse cara aqui. O preço tá bom, eles estão fazendo uma promoção de $19, sei lá, o preço tá mais barato, tá igual o meu físio, o que vai impedir esse cara de fazer? E o próprio Dr. Bruno tem uma resposta para essa questão. É o profissional, ele precisa estar pronto para abraçar novas possibilidades. O que vai impedir é que o físio dele ter várias opções, né? E ter essa flexibilidade e a gente ter isso regulamentado há algum tempo, né? Porque aí a gente consegue todo mundo amadurecer. Para o nosso entrevistado, que acompanha o cenário mundial da telereabilitação, a resistência dos profissionais brasileiros, ou mesmo a demora em solucionar questões legais, pode cobrar um preço alto dos profissionais aqui do Brasil. Já está acontecendo no mundo, né? Se a gente demorar, a gente vai demorar para se preparar, a gente vai demorar para se acostumar, demorar para desenvolver a nossa própria tecnologia e a gente vai perder mercado até, né? Perder espaço. Durante as edições desse especial sobre depois da pandemia, não temos o quadro Fato ou Fake. Estamos fazendo isso de forma diferente. Os debates, eles acontecem nas lives que o Conselho realiza nas segundas e nas terças-feiras. Bom, você não sabia disso? Então vamos lá. Toda segunda a gente realiza a live juntos com a Físio até o final e toda terça a live juntos com a TO até o final. Se você quiser acessar, basta entrar no canal do YouTube para ver as lives que a gente realizou até então. Lembrando ainda que toda semana estamos encaminhando por e-mail os links da série para que você tenha mais acesso e de maneira mais fácil aos conteúdos. Fique de olho também na sua caixa de spam. Pode ser que o e-mail esteja lá, perdido, coitado.
E assim concluímos o 4º programa dessa série especial depois da pandemia, nesta edição 73 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Bom, você gostou do tema proposto para esse especial do Depois da Pandemia? Então compartilha com seus colegas e não se esqueça das lives que estão acontecendo durante a semana, ok? Até a próxima semana.